Olá, bem-vindo ao sermão online do dia 9 de outubro de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você que está nos assistindo em mais este vídeo, mais esse sermão online. Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, vamos aos recados, aliás, os recados de sempre, né? Você pode nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Brodowski, também pela nossa página no Instagram ou no Facebook. E também você pode entrar em contato conosco, se assim você quiser, pelo nosso WhatsApp, DDD 16 99461 1717. Dito isso, vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre aguardar a volta de Cristo, aguardando a volta de Cristo. E com base no texto de Romanos 8, 22 a 28, é que nós vamos falar um pouco sobre isso. Então vamos ler Romanos 8, que diz assim, a partir do verso 22, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Com base, portanto, nesse texto, vamos orar e vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos fazer oração? Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor vá à frente nesse tempo e que o Senhor nos fale poderosamente, nos ensine, nos instrua, nos conduza, Senhor, através da Tua palavra, falando ao nosso coração pelo Teu Santo Espírito, Senhor. É isso que nós te pedimos, no nome santo e no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o texto vai dizer que a natureza geme, aguardando a redenção. E nós também, que tivemos uma experiência de salvação com Jesus, que somos seus discípulos, que somos filhos de Deus, mas que fazemos parte desse contexto de desarmonia do mundo, nós também gememos e nós esperamos a revelação de Cristo Jesus, que vai revestir o nosso corpo de glória no momento da sua volta. Portanto, quando nós falamos justamente dessas desarmonias que o mundo traz, as tragédias, as doenças, a morte, as solidões, as injustiças, as criminalidades, todas essas coisas que fazem com que a nossa vida enfrente dificuldades, enfrente desarmonias, enfrente uma série de questões nebulosas na vida da gente, por conta do mal, por conta do pecado que circunda a nossa vida, que circunda o nosso mundo, né? Afinal de contas a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Por conta disso, a criação geme, e por conta disso nós também gememos e esperamos e ansiamos pelo retorno de Jesus, que vai
restaurar todas as coisas, que vai restaurar o mundo, trazer a harmonia de volta, a paz de volta à existência do mundo, assim como também, no nosso caso, vai glorificar o nosso corpo e vai restaurar todas as coisas que envolvem viver aqui no mundo. Por conta disso, algumas coisas a gente precisa e a gente é convidado a pensar com base nesse texto. A primeira coisa é desejar o desejo que precisamos ter pela volta de Cristo Jesus. Você tem esse desejo, você aguarda de maneira ansiosa, vamos dizer assim, a volta, o retorno de Cristo Jesus. Você crê no retorno de Cristo Jesus? Você crê que Jesus está voltando, apesar de nós não sabermos o momento exato, de isso não ser revelado a nós? Você crê no retorno de Jesus? Você crê que ele vai voltar? Você espera por isso? Você deseja por isso? Você deseja isso? E você está preparado, preparada para isso? Esse é o primeiro pensamento que nós podemos ter com base nesse texto. Ora, nós vivemos um mundo que é um caos. Nossa vida que é cheia de desafios e que envolve algumas tristezas, lutos, doença, envelhecimento, morte. Nós colocamos a nossa esperança nesse retorno maravilhoso de Jesus, ou nós nos esquecemos dele e vivemos a vida como se Jesus não fosse voltar, como se ele não fosse fechar a história, como se ele não fosse restaurar todas as coisas. Você vive o aqui e o agora sem pensar na eternidade, você vive o aqui e o agora sem pensar nessa volta e nessa interferência visível de Jesus no mundo em algum momento no futuro, que seja, pode ser daqui a alguns minutos, pode ser daqui a alguns anos ou alguns séculos, mas você pensa, você deseja, você está preparado para esse retorno? Porque quando a gente vai se esquecendo disso, ao mesmo tempo isso envolve se apegar com as coisas deste mundo, se apegar com o contexto que nós vivemos, se apegar com tudo isso e não querer mais, não desejar mais as coisas espirituais, não desejar mais as coisas que vêm do reino de Deus e nem desejar mais que Ele, Jesus Cristo, retorne para restaurar todas as coisas, porque às vezes firmamos, né, a nossa vida naquilo que está nesse mundo, nos cuidados desse mundo, nos nossos planos pessoais, nos nossos sonhos pessoais. Por isso é importante que a gente sempre mire na volta de Jesus, no retorno de Jesus, e fazendo isso, a gente coloque, alinhe, na verdade, nossos anseios, nossos planos, nossos sonhos, à esperança bendita e eterna do retorno de Cristo Jesus. Então essa é a primeira ideia que eu quero colocar para você nesse vídeo. Você espera ansiosamente pela volta de Jesus? A segunda ideia que nós precisamos entender tem a ver com os gemidos tanto da criação quanto do nosso interior. A vida é cheia de desafios, a vida é cheia de tristezas, nosso corpo vai envelhecendo, nós adoecemos, nós em algum momento, se Jesus não voltar antes, nós vamos falecer. É assim que funciona, nós lidamos com o luto, nós lidamos com separações. Isso tudo faz parte da vida. Quantas vezes a gente não sabe aonde nossa vida vai dar? Muitas vezes nós temos que lidar com tragédias ao redor de nós, tragédias que acontecem no mundo, crises que acontecem no mundo,
Muitas vezes a nossa vida está bem, mas outras vezes ela não está bem. Existe uma série de desarmonias que acontecem ao redor de nós e conosco ao longo desta vida. E a promessa de Deus para nós é que Ele vai restaurar todas as coisas através de Cristo Jesus. Ele vai restaurar todas as coisas na volta de Jesus. Ele já está efetuando uma série de transformações com a proclamação e a expansão do Evangelho de Cristo Jesus. Porém, quando Ele voltar, vindo dos céus, cheio de glória, com os céus abertos e todo o mundo vendo Ele chegar, nesse momento, tudo o que está em desarmonia no mundo vai começar a ser alinhado, vai convergir a Ele. E Ele vai trazer a paz. Ele vai trazer a paz no mundo. Um mundo sem criminalidade, sem corrupção, sem injustiça, sem desigualdades. Um mundo onde meu corpo ele é glorificado, ou seja, revestido da glória do Senhor. Ele não vai mais envelhecer, ele não vai mais adoecer, ele não vai mais enfraquecer e nem vai morrer. E aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar para nunca mais morrer e viver uma vida eterna cheia de toda a plenitude de Deus. Essa é a esperança que nos foi dada. E eu pergunto nessa segunda reflexão, você crê nisso? Você espera por isso? Essa é a esperança que você tem em Cristo Jesus? Ou você não tem essa esperança? Você não para pensar nisso? Essas são coisas que a gente precisa parar para pensar, né? Eu tenho esperança em Cristo Jesus, eu tenho esperança na volta dele, eu tenho aguardado ansiosamente a volta dele, eu tenho crido que ele vai restaurar todas as coisas, eu tenho crido que ele vai vir, eu tenho me preparado para a volta dele. Essas são perguntas que a gente precisa fazer. E isso nessas duas ideias, nessas duas reflexões que eu já compartilho com vocês. A terceira reflexão que é importante a gente fazer é: enquanto Jesus não volta, como eu vou lidar com as desarmonias do mundo e da vida? Como é que eu vou lidar com os desafios? Como é que eu vou lidar com o meu discipulado? Pois bem, a gente vai lidar com isso no poder do Espírito Santo de Deus. O texto que nós lemos diz que o Espírito Santo nos assiste, nos ajuda nas nossas fraquezas, que são muitas. Nesse momento, nesse tempo, nós temos que lidar com as nossas fragilidades e as nossas fraquezas, nesse mundo em desarmonia. E enquanto Jesus não volta e nós temos que lidar com as nossas fragilidades, nós não estamos sozinhos, porque o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fragilidades. E o texto não vai dizer que a gente não deve orar. A Bíblia vai dizer que é para a gente orar sem cessar. Mas esse texto especificamente vai dizer que nós não sabemos, nós somos tão fraquinhos que nós não sabemos nem orar como convém. Então o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo intercede diante de Deus o Pai com gemidos inexprimíveis. É Ele quem sabe como essa oração deve chegar, como uma oração que convém deve chegar a Deus. E, portanto, Ele intercede por nós. Ele nos ajuda, inclusive, na intercessão, porque a gente não sabe orar como convém. Quer dizer, então, Gustavo, que não é mais para eu orar? Não, é para você continuar orando. Mas o Espírito Santo precisa lhe ajudar, inclusive, na prática da oração. Ele precisa interceder, e Ele intercede, na verdade, por nós. E isso envolve que toda a nossa vida
precisa estar na dependência de Deus, na dependência do poder do Espírito Santo. Nós precisamos viver guiados pelo Espírito Santo, andando, como diz a Bíblia, andando no Espírito, para que a gente possa viver uma condução constante do Espírito Santo em todas as coisas, para que o poder do Espírito Santo se manifeste, mesmo sendo nós tão frágeis. É o poder dele que vai florescer e que vai ser mostrado através da nossa vida, e não a nossa força ou a nossa pouca força. Então, como nós vamos viver enquanto Jesus não volta? Guiados pelo Espírito Santo de Deus, em constante oração, em constante busca pela vontade de Deus, meditando, vivendo a palavra de Deus, sempre na dependência de que o Espírito Santo vai nos ajudar em todas as coisas que nós precisamos. Quarta e última ideia que nós podemos tirar desse texto. Nesse mundo de incertezas que essa existência em desarmonia no mundo nos traz, nós temos uma certeza que todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você que está esperando pela volta de Jesus, porque ama a Deus, porque teve uma experiência de salvação e de transformação com Cristo Jesus, você que ama a Deus precisa ter essa certeza, pode ter essa certeza de que todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Isso indica que tanto as coisas boas que acontecem, quanto as coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas não acontecem por acaso. Não foi um descuido de Deus, não é porque Deus é mau, não é porque Deus não é responsável, porque Deus não cuida. As coisas boas e as coisas ruins que nos acontecem, tudo isso está nas mãos de um Deus soberano que cuida de nós e sabe o que faz e que vai redundar no final das contas para o nosso bem. Pode ser uma rejeição, pode ser uma demissão, pode ser uma perda, pode ser uma derrota, né? Coisas que a gente se aplicou na nossa vida e que não deram certo, pode ser uma crise familiar, pode ser um problema de enfermidade, e podem ser todas as outras coisas boas. Quando coisas boas acontecem na nossa vida, a gente tem mais facilidade em ver sentido nisso e ver a mão de Deus nisso. Mas quando coisas ruins acontecem conosco, nós temos mais dificuldade, a gente começa a se perguntar onde está Deus? Né? Por que ele não me livrou dessa situação complicada? Quando a vida não faz sentido, quando determinadas circunstâncias chegam na nossa vida e não fazem sentido para nós, a gente começa a ter algumas dúvidas, ou ser tentado com algumas dúvidas. Mas mesmo que a gente não entenda por que a vida nos trouxe coisas ruins, mesmo assim a gente pode se lembrar que Deus, mesmo que Jesus ainda não tenha voltado, Deus continua na sua soberania conduzindo as coisas com perfeição. E tanto as coisas boas que nos acontecem na vida, quanto as coisas ruins e trágicas que nos acontecem na vida, elas conjuntamente elas estão sendo conduzidas e tecidas por Deus para um panorama muito melhor, que ao final de toda a obra de arte, na eternidade, nos conduz para o bem. Então, enquanto Jesus não volta e não restaura todas as coisas, enquanto nós vivemos nessa vida e nesse mundo cheio de desarmonias, mesmo assim nós podemos confiar que Deus está cuidando de todas as coisas.
eu quero que você se lembre disso. Quero que você se lembre que Jesus vai voltar e você precisa desejar isso com ardor. Eu quero que você se lembre que Ele vai transformar todas as coisas na sua volta. E não haverá mais choro, não haverá mais luto, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte. E você precisa esperar e se alegrar com essa promessa, mesmo que ela não tenha sido cumprida ainda. Você precisa, enquanto Jesus não retorna, você precisa viver guiado pelo Espírito Santo. E enquanto Jesus não retorna, você precisa viver uma vida de total confiança em Deus, porque Ele cuida de todas as coisas, mesmo que você não entenda o que Ele está fazendo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida, e eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor vá nos preparando para o seu retorno, e enquanto Ele não vem, que nós sejamos homens e mulheres cheios do Teu Santo Espírito, que tem um coração que confia totalmente no Senhor, que confia que o Senhor está cuidando de todas as coisas, Pai. Eu quero te pedir que onde existir dúvidas, onde existir crises, onde existir dificuldades, onde existir desafios, o Senhor tome nas tuas mãos, Senhor Deus, para que nós sejamos inabaláveis em meio mesmo às dificuldades e que nós possamos viver essa vida de confiança e de plenitude no Teu Espírito Santo, até o momento em que o Senhor nos levar, ou até o momento em que o Senhor Jesus Cristo retornar para restaurar todas as coisas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos? A semana está começando e, portanto, vão ao longo desta semana para serem bênção no mundo ao redor de vocês, sempre e sempre, guardando firmes a esperança que Jesus Cristo deu a cada um de nós. Que Deus abençoe a vida de vocês. Uma boa semana.